Olá, pessoal. Conforme prometido, já não é a primeira vez, às vezes eu prometo e realmente não consigo cumprir todas as minhas promessas, mas aqui estou eu para falar sobre o ciclo de Saros. Vocês perceberam que cada vez que existe um eclipse, um eclipse que seja lunar ou solar, quando vocês vão ver nesses sites de astronomia que publicam, né, mesmo o site da NASA, tem sites nacionais, eles vão publicar e eles dizem, esse eclipse tem um número tal, ciclo de Saros. Eu queria falar sobre isso, que tem um significado também para os astrólogos, não é somente para a astronomia, porque tudo o que acontece no céu, para o astrólogo, tem uma interpretação mais profundamente conectada com o todo e com o campo espiritual. Esse ciclo de Saros é o ciclo dos nodos lunares. Sabemos isso, inclusive, na astrologia cabalística, isso é muito claro, é chamado, o nodo é chamado de Tikkun, que é um caminho espiritual que a alma percorre, né? O espírito percorre, depois ele vai buscar a alma na lua. Ele vai a cada encarnação. Em cada ciclo, ele repete algum tipo de tarefa ou de missão, né? Isso é o que a gente aprende estudando a astrologia cabalística. O período de Saros, ele é de 6.585,3 dias, ou seja, 18 anos, 11 dias e 8 horas. Este ciclo surge a partir da harmonia de três outros ciclos. O mês sinódico, que é o mês da lua nova para outra lua nova, o que a gente chama de lunação, por exemplo, na astrologia, que dura 29 dias aproximadamente, mas são 9 dias, 12 horas e 44 minutos. O ciclo, né, do mês dracônico, ou seja, dracono vem da palavra drago, que na realidade tem uma relação com o desenho desse dragão, que tem a cabeça do dragão no Nó Sul e a cabeça a cauda do dragão no Nó Norte. E que dura 27 dias, 5 horas e 6 minutos. E o terceiro é o mês anomalístico, ou seja, de perigeu a perigeu, que dura 27 dias, 13 horas e 19 minutos. Bom, então essa coincidência toda faz com que um determinado eclipse aconteça exatamente do mesmo modo, do mesmo grau, no qual aconteceu o anterior, do mesmo ciclo. Um ciclo de Saros equivale a 233 meses sinódicos, ou aproximadamente de 2 horas, 242 meses dracônicos e 239 meses anomalísticos. Complicada, né, esse cálculo. Para ser astrônomo, realmente precisa ter uma cabeça especial. A astrologia já às vezes nem sabe, nem verifica. Eu conheço muitos astrólogos que são mais esotéricos e que não se dão o trabalho de ficar pesquisando a parte astronômica da nossa arte, da interpretação astrológica. Cada dois eclipses separados por um ciclo completo de Saros, né, o ciclo completo, que é aquela é, harmonia entre os três ciclos, partilha de geometrias muito similares, ocorrem no mesmo nodo, com a Lua praticamente na mesma distância da Terra, na mesma altura do ano, no mesmo período do ano, né? Não falaria altura, mas falaria o período do ano. E uma vez que ocorrem entre 2 a 5 eclipses por ano, na realidade a maioria são quatro, são 2 eclipses lunares, 2 eclipses solares, às vezes um eclipse a mais se sobrepõe. Se os primeiros aconteceram bem no começo, vamos imaginar que a gente inicie janeiro já com o primeiro eclipse na primeira quinzena, vai acabar sobrando tempo para que haja outro eclipse, aí se tornariam 5 eclipses, né, em um ano. Dois nunca ia acontecer, não sei nem se isso é verdade.
Eu sempre via acontecer em 4 ou 5. Então, acontece aproximadamente 40 séries de saros em progresso simultâneo, tá? Por exemplo, durante o final da segunda metade do século XX, ocorreram 41 séries individuais, sendo que 26 destas séries produziram eclipses centrais, ou eu chamaria eclipses totais. E à medida que terminam as velhas séries, outras novas iniciam e tomam seu lugar. Ou seja, se as primeiras aconteceram no eixo Áries e Libra, então as próximas podem acontecer no eixo Touro-Escorpião, tá? Em número praticamente idêntico de eclipses solares totais e parciais acontecem a cada ciclo de Saros. Portanto, cada ciclo de Saros contém aproximadamente um período idêntico de eclipses solares totais. E a cada ciclo, os eclipses se repetem a uma distância de 1/3 do período da Terra. Após 3 ciclos, que são 54 anos e 33, um eclipse vai acontecer exatamente no mesmo lugar, né, do ponto de vista astronômico. Em termos astrológicos, você tem que saber, por exemplo, que um ciclo nodal se completa, tá? Em geral, cada 18,6 anos, tá? Do ponto de vista astrológico. Você vai olhar nas efemérides te mostra ali onde está o grau, no momento do eclipse. Aí você vai olhar 18,6 anos antes, aonde ele estava exatamente, praticamente no mesmo grau. Eu estou falando isso porque na semana que vem eu vou falar do eclipse do 7 de setembro, tá? Vai coincidir com o aniversário do nosso país e apesar de não ser visível no Brasil, ele acontece e astrologicamente tem também uma importância. É verdade que ele tem mais importância quando ele atinge realmente na Terra o lugar dele na progressão, né? Que a gente aqui é visível, né? Mas sempre do ponto de vista astrológico. Na realidade, a cada 18,6 anos, esse eclipse acontece no mesmo lugar que estava quando você nasceu. Acontece que tem pessoas que têm um Sol, uma Lua, um ascendente nesse lugar, como, por exemplo, o presidente Trump, que nasceu em lua cheia do eixo Gêmeos-Sagitário. Então, como a lua dele está exatamente em conjunção com o nódo lunar no mapa dele, a gente sabe que ele nasceu num eclipse total. Eclipse, não sei se era total, precisaria verificar. É, esse ciclo de nodos é muito importante, né? Tem um autor, o Rupert, que ele explica que a cada 4 anos e meio os nodos em trânsito estão formando um aspecto tenso com ele mesmo. É como se fosse um planeta. A gente tem que olhar, sim, as quadraturas, oposições, as conjunturas, as conjunções novamente, né? Conjunção, quadratura, oposição com o eixo nodal total. E esse aspecto, não é que ele seja importante, mas ele coincide especialmente se tem um ângulo tenso com algum luminar, por exemplo, Sol e Lua, com um ponto importante, o ascendente meio do céu, porque aí, se for o ascendente, pode coincidir com algum problema de saúde ou algo assim que vai atingir o corpo físico, a personalidade. Se for no meio do céu, pode ser a carreira, pode ser a missão social, o posicionamento social da pessoa, pode fazer se uma pessoa muito famosa, por exemplo, cair em desgraça por algum motivo. É, Aqui fala se você nasceu, por exemplo, com a Lua em quadratura com um nódo, quando acontece a mesma quadratura, acontece alguma coisa de importante para você. É sempre olhar, é muito importante olhar os graus no qual esses nodos estão no seu mapa. Isso é bem de uma astrologia muito esotérica, muito conectada, inclusive, com a interpretação cabalística, porque ó, a Cabala ensina que quando a gente nasce, quando a alma alcança esse eixo, que é o lugar onde existe uma coincidência entre
a rotação da Terra, o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol e o caminho que a Lua percorre ao redor da Terra, parece que a gente é onde onde o espírito adquire a sua, é, a sua missão de vida, tá? E nesses eixos tem um significado, o que a gente traz de outra encarnação e o que a gente tem que fazer para corrigir aquilo que a gente trouxe, pendências kármicas e problemáticas, que depois a gente vai carregando ao longo da vida. É muito importante também lembrar que esse eixo, esse 18 anos, 19 anos, é um momento importante, porque coincide também com a mudança do pequeno planeta anão, Plutão, quando ele muda de signo. Então, isso também causa uma importância muito grande. O ciclo plutoniano na nossa vida é muito importante. Então, se você tem um Plutão forte, angular, ou fazendo aspectos com luminares, Sol e Lua, também é importante. É ciclo de 18 anos, né? A gente sabe, não sei se você vivenciou, como você vivenciou os seus 18 anos. Tirar finalmente a carta de motorista, se sentir independente do pai, assinar. Antigamente, até para votar, precisava de 18, depois diminuíram para 16, por conveniência, né? Porque é mais fácil fazer a cabeça dos jovens do que mudar a cabeça de um adulto. Mas, enfim, 18 anos marca uma maturidade. Tirar esse lado mais da juventude mais adolescencial, né? E a gente começa dos 18, especialmente aos 24, a entrar num período que a gente entra numa faculdade, vai fazer um Enem, vai fazer. Então, é muito importante, marca um período importante. Então, é muito interessante vocês verificarem no seu mapa. E se vocês quiserem saber mais sobre astrologia, clique aqui no meu canal, assina, recebe. Eu prometo que eu vou fazer muitos, muitos, muitos vídeos, mas não esqueçam, pesquisem aqui no canal para vocês verem quantos vídeos sobre tantos assuntos de astrologia, de tarô, de esoterismo, de cabala que eu já publiquei, tá bom? E também podem ler também no meu site astrocírios.com.br ou me encontram nas redes sociais, Facebook e Instagram. Um abraço, uma boa semana. Vão lá olhar o seu mapa. Tchau, uma boa semana.